Pascal foi cancelado? Bom dia, boa tarde, boa noite, geeks e cinéfilos. Eu sou o Igor e você está no Cine Geek 2.0. Se você costuma ir no cinema ver séries, mesmo que seja uma vez no ano, você com certeza já viu este cara, o Pedro Pascal. E ele é um dos mais comentados atores da atualidade, o que não é estranho quando a gente pensa que a cada 10 filmes lançados no ano, 11 deles tem o Pedro Pascal. O cara tá em tudo, desde grandes franquias como Marvel, DC, Star Wars, até filmes menores como Estranha Forma de Vida, do Pedro Almodóvar, ou O Peso do Talento, com o Nicolas Cage. E claro, sendo uma figura cada vez mais pública e extremamente aberta sobre as suas opiniões, é óbvio que em algum momento ele sofreria com um famoso cancelamento. Mas diferente do Pedro, você não vai ser cancelado ao deixar o seu like aí embaixo. Pelo contrário, você vai ser tão bem recebido que vai ter muito carinho aqui no canal. E se você deixar o like e comentar, então, pelo amor de Deus, vai ser melhor ainda. E se você se inscrever no canal e ainda ativar o sininho, nossa, você vai ter um espaço muito bem reservado, bem caloroso aqui no meu coraçãozinho. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pedro Pascal tem se tornado um dos atores mais populares dos últimos anos. Ele está constantemente em entrevistas ou em premieres, promovendo seus filmes. E em muitos desses eventos nós vemos o Pedro interagindo com colegas de elenco ou amigos próximos. O que até aí não parece nada demais. Até o pessoal olhar como ele interage com as suas colegas atrizes. Com abraços, carícias, de mãos dadas. Um comportamento que muitos estranharam e que tem apontado como uma espécie de assédio por parte do ator. O caso que mais chamou a atenção recentemente foi envolvendo a Vanessa Kirby, que contracena com Pedro em Quarteto Fantástico Primeiros Passos. É nítida a proximidade deles, constantemente juntos e de mãos dadas. Aí criou-se a narrativa de que ele, entre aspas, assediou a Vanessa, e o fato dela deixar que ele se aproxime tanto dela seria uma espécie de desrespeito com o marido dela. E pra quem não sabe, obviamente, a atriz é sim casada com outro cara, e está até grávida. Você pode ver em vários eventos que ela foi promover o filme do Quarteto, a gente pode ver assim, o buchinho dela crescendo. E essa conduta do Pedro não surgiu agora, não começou com a Vanessa Kirby. Existem vários vídeos na internet dele interagindo da mesma forma com outras atrizes, como por exemplo a sua amiga Bella Ramsey e a Kathleen Dever, que fizeram The Last of Us junto com Pedro. Mas será que essa atitude é mesmo correta? Pra gente analisar isso, vamos ter que pôr vários detalhes na mesa e analisar o contexto. Pedro Pascal já falou abertamente que ele sofre sim de ansiedade, e ele não esconde isso de ninguém, ele já falou várias vezes sobre isso, o que é bastante compreensível para um cara na posição dele, já que ele se tornou uma figura muito pública e muito famosa. Teve até gente que já reconheceu ele dentro do cinema e gravou um vídeo dele, por exemplo. Fora que ele constantemente tem que viajar, participar de eventos públicos, entrevistas ao redor do mundo inteiro, e isso pode realmente sobrecarregar ou até pressionar uma pessoa com muita facilidade. Fora que ele constantemente faz viagens, participa de eventos públicos e até entrevistas ao redor do mundo todo. Pode realmente sobrecarregar ou até pressionar alguém com facilidade. E te falar, é ótimo ver uma figura pública e influente como Pedro se abrindo sobre isso. Traz mais visibilidade e menos tabu para uma questão como essa. E o Pedro já falou que ao se sentir ansioso nos eventos, que acontece com bastante frequência, ele busca constantemente nas suas colegas um porto seguro. Faz contato físico constante para conseguir relaxar e se manter calmo. Tem um vídeo na internet, inclusive, onde ele tá abraçado com a Bella Ramsey no evento e comenta que ele toca na própria barriga porque a ansiedade dele se foca naquela região. Mas claro, você pode chegar a argumentar, se ele tem essa ansiedade toda, por que ele só pede ajuda para as mulheres? Por que ele não pede ajuda ou auxílio de um colega homem? Vamos analisar isso melhor. Ok, vamos lá. É nítido que o Pedro Pascal realmente interage com várias mulheres publicamente. Ele até ganhou o status de daddy nas redes sociais. Mas não é como se ele só tivesse amiga mulher, né, gente? Ele possui sim uma forte amizade com colegas homens, como por exemplo o nosso queridíssimo Wagner Moura. Já contracenou com o Pedro lá em Narcos. Os dois são assumidamente amigos fora das câmeras. Fora que um dos melhores amigos do Pedro Pascal é o ator Oscar Isaac. Os dois são amigos há 20 anos e até fizeram um filme juntos, aquele Operação Fronteira. Inclusive, foi o Oscar Isaac que convenceu o Pedro a aceitar o papel em The Mandalorian. Enquanto os dois estão juntos, eles não têm medo nenhum de demonstrar o carinho que sentem um pelo outro. Chega até a ser fofo. Já teve até fã elogiando os dois pelo modo como eles agem, porque isso quebra muitos padrões de amizade tóxica entre homens. Tá, mas isso obviamente não tira o fato de que sim, o Pedro ele tem muita amizade com mulher. Ele é próximo de muitas mulheres por aí. Ele sempre fica mais próximo das atrizes e não dos atores, pelo menos publicamente. De fato, esse fato aí a gente não pode contestar, isso aí realmente é verdade. Mas te falar, é muito bom a gente analisar como isso acontece.
Vamos dar agora uma de Vitor metaforando e analisar como que o Pedro Pascal se porta perto das mulheres. Existem diversos vídeos de eventos em Hollywood em que a gente vê o Pedro junto de alguma atriz, mas notem como é que acontece essas interações. Você nem precisa estudar linguagem corporal para entender como é que acontece. O contato que o Pedro faz não parece invasivo ou desconfortável. Ele sempre parece respeitoso com as colegas e nenhuma delas parece incomodada. Na verdade, pelo contrário, elas parecem extremamente à vontade com isso. E isso quando o contato parte dele, porque em muitos casos são as próprias atrizes que abordam Pedro dessa forma, porque elas se sentem muito confortáveis na presença dele. Tem até um vídeo fofíssimo da Florence Pugh, que acho que é durante a premiere de Thunderbolts, onde ela vê o Pedro passando e tenta chamar a atenção dele. Nesse tipo de situação seria mais fácil falar que ela tá assediando o Pedro do que o contrário, né? Agora, deixa eu te perguntar, existe algum caso de alguma atriz ou mulher que tenha reclamado da conduta do Pedro, falado que ele desrespeitou ela, que assediou? Eu ainda vou além na pergunta. Tem algum caso onde alguém reclamou da conduta do Pedro Pascal, seja em um evento ou no set de filmagem? Porque eu, pelo menos, nunca soube de nada disso. E olha que já teve caso bem mais sério de rumores de atores bem mais famosos que fizeram cagada bem fedorenta. Vin Diesel, Brad Pitt, ou até casos comprovados de coisa bem pior que alguns famosos fizeram, como tipo Armie Hammer ser uma espécie de canibal. Mas voltando ao Daddy, se o cara consegue deixar as mulheres ao redor dele confortáveis e à vontade para ter esse tipo de liberdade, lembrando que a interação mais física normalmente tem um peso muito maior de intimidade para uma mulher do que para um homem, isso não é algo a ser criticado. Pelo contrário, é um exemplo de como outros homens podem e devem se portar com as mulheres. Mas é suspeito que ele seja tão carinhoso desse jeito com toda a santa mulher que ele conhece, né? E são sempre as mulheres bonitas. Eu te deixo uma frase de reflexão agora. É muito mais fácil um homem sensível ser amigo de mulheres do que de outros homens. E eu sou um cara que tem propriedade pra falar isso, porque eu já tive muitas amigas mulheres na minha vida. Estou dizendo que todo homem com quem o Pedro trabalha é insensível? Não. Tem muitos atores incríveis por aí que são umas figuras. Mas olha pro Pedro, gente. Ele claramente é um cara mais extrovertido, que provavelmente a linguagem do amor dele é o toque físico. E você tem que concordar comigo. Até hoje existem muitos casos de homens que são bem travados quando o assunto é demonstrar carinho por outro homem. Tem gente que nunca nem abraçou o melhor amigo. Mas claro, às vezes não é nem por isso. É a própria pessoa que é mais fechada, mais introvertida ou que simplesmente não curte toque físico. Mas agora, as mulheres são um caso mais à parte, porque elas são mais abertas sobre os sentimentos, mais sensíveis, mais amorosas. Se você precisa de apoio emocional, muito mais fácil conseguir isso com uma mulher do que com um homem. Ainda é difícil para muitos homens serem mais sensíveis e abertos sobre o que sentem. Mas claro, todo esse hate, todo esse cancelamento em torno do Pedro Pascal ter começado agora, especificamente neste momento, e ter tomado a proporção que tomou, é no mínimo curioso. Mas tem uma razão para isso. Pedro Pascal é um cara que apoia abertamente as causas LGBTs, especialmente a transexualidade. Afinal, ele tem uma irmã transgênero, a Lux Pascal, que também é atriz. E como ele já provou recentemente, ele não tem medo nenhum de se posicionar sobre o assunto. Explicando rapidamente, recentemente a Suprema Corte do Reino Unido decidiu que a definição legal de uma mulher é feita pelo sexo biológico, excluindo mulheres transgênero da equação. E aí vem a nossa querida Valdemara J.K. Rowling, autora de Harry Potter, comemorando e ainda dizendo que vai usar dessa fortuna que ela criou com os livros de Harry Potter para basicamente apoiar a transfobia. Pedro Pascal logo deu um fecho nela de uma maneira extremamente elegante e eloquente. Uma merda repulsiva e horrível, comportamento de perdedora de onda. Ai, ai, esse Pedro Pascal, viu? Ai, ai, viu? Eu achei que até que falou pouco pra essa Valdemara. Aí formou-se uma espécie de força-tarefa contra o Pedro Pascal. Foi gente anti-militância se unindo com Red Pill e até alguns fãs de Harry Potter. Todo mundo saindo do esgoto para lascar um cancelamento bem gordo em cima do Pedro Pascal. Tudo porque o Pedro é um cara engajado e que não tem medo de quebrar padrões ou se posicionar. De falar, eu até admiro o Pedro Pascal porque ele tenta até mesmo evitar cancelamento pros colegas de elenco quando ele vê que eles estão fazendo alguma merda. Como foi o caso daqueles tweets, aqueles posts deploráveis e horrendos da Gina Carano no Twitter. O próprio Pedro falou pra ela que aquilo não era legal e pediu pra ela parar com aquilo. Ou quando ele evitou que o Joaquin Phoenix, que tava acenando durante o evento, fizesse sem querer uma certa saudação de um certo grupo fascista da Segunda Guerra Mundial. Justiça social, que se já teve algum peso para desmascarar alguém realmente culpado de algo hediondo, hoje já se perdeu e se resume a basicamente ganhar likes no Twitter. Se algum dia o Pedro Pascal realmente fizer algo hediondo, algo deplorável, algo realmente grave, eu vou morder a minha língua e venho sim condená-lo. Mas até que isso aconteça, eu saio em defesa do Daddy sim.
E você, curtiu o vídeo? Não esquece do like também de se inscrever. Ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Comenta aí embaixo, você acha que esse cancelamento do Pedro Pascal realmente faz sentido? Me siga nas redes sociais, Twitter e principalmente Instagram, onde eu sou mais ativo. Dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, eu garanto pra você, eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.